Bom dia pessoal, aqui é Gerro Barbosa. Vou começar com vocês aqui, tentar resolver um probleminha aqui utilizando a linguagem R, né? Eu uso a linguagem R 4.1. Sou acadêmico, minha formação toda é na área de economia, né? Formado, graduado em economia, mestrado em economia rural e fazendo doutorado em economia. Estou no final do doutorado já, economia aplicada. Então, surgem alguns problemas no dia a dia, né? E quando se trabalha com base de dados, e eu estou tentando entrar também nessa nova vibe, né? nessa nova perspectiva de saber um pouco mais sobre programação, saber um pouco mais para tentar ser mais rápido, construir mais rapidamente as minhas bases de dados para que eu possa utilizá-las nos meus artigos científicos ou qualquer outro tipo de trabalho que eu esteja exercendo, né? Então, o foco não é só acadêmico, porém, a maioria das problemáticas que eu vou tentar resolver, eles vão ter mais embasado, né, nos problemas do dia a dia que eu tenho quando eu trabalho nos meus artigos científicos, tese, dissertação, beleza? Então, sintam-se à vontade, não é necessário dar um like, não é necessário clicar no sininho, né, para receber notificações, também não é tão necessário comentar, mas caso você tenha uma dúvida e queira comentar, e queira elogiar, e se quiser até esculhambar também pode, não tem problema, estamos aqui para, né, resolver problemas, então nada tem problema. E quando a gente não conseguir resolver um problema, ainda assim não tem problema. Bora lá, galera. Eu já deixei o código pronto, até porque eu sou novo nessa nova, né, esse estilo de dar aula assim online e tal. Porém, a gente vai aqui se adequando e aprendendo também junto com vocês e tentando repassar que a ideia é que vocês aprendam, né, que eu possa contribuir, dado que o objetivo do R é ser uma comunidade open source, como de fato, é contribuir com vocês para que vocês aprendam um pouco, ou que isso realmente seja útil para vocês no dia a dia, né? Pode ser no seu trabalho, na academia, na universidade, enfim, qualquer lugar. Mas sendo útil para você, para mim já tá ok, tenho atingido meu objetivo. Beleza? Uma problemáticazinha base, né, que a gente tem quando a gente trabalha com base de dados e é recorrente. Eu tenho aqui uma base de dados, né, algumas bases de dados do Fimbra, e eu tenho 8 bases de dados, porém, eu não quero tirar uma, eu quero tirar de uma forma que eu possa empilhar já uma abaixo da outra em um só arquivo, para criar somente um arquivo e não ficar baixando 8 arquivos separadamente, entendeu? Porque aí é uma questão de eficiência, né? Não só do código, mas de otimização do seu tempo também, né? Então vamos lá. Primeiro aqui eu fiz um código padrão, não é? Que é você limpar seu ambiente. Meu ambiente já está limpo, né? No entanto, você pode usar esse código para limpar seu ambiente. Eu não estou utilizando os pacotes, não estou fazendo a liberação de pacotes. No entanto, se você quiser liberar o pacote, você pode liberar aqui alguns pacotes. Você pode liberar o principal pacote que a gente usa aqui, que é o Tidyvice, né? Ele já dá autocomplete. Enfim, você pode liberar o pacote caso você queira, né? Ele libera aqui, é um metapacote, ele libera vários pacotes aqui, os principais, né? Bibliotecas criadas pelo Hartley Wickham, né? Tem livro, né, explicando sobre tudo isso aqui. Enfim, pessoal, então a minha ideia aqui foi inicialmente, né? O problema é eu pegar aquelas 8 bases de dados que estão no meu diretório, lá em meus documentos. São bases de dados do Fimbra, né? Eu não vou entrar no mérito do que é o Fimbra, das explicações e definições das variáveis, mas o Fimbra, de forma geral, vocês precisam entender que ele trabalha com registros fiscais, né? Dos municípios, da União, dos estados, do Brasil. Essas bases são públicas, né? Tá lá no Sincof, você pode ir lá, acessar, baixar. Enfim, eu já deixei elas baixadas aqui, estão aqui as 8 bases. A gente pode ver aqui, ó, como é que funciona a estrutura, né? A gente vai ver que vai ter esse probleminha aqui, ó, das 3 linhas. Essas 3 linhas aqui eu vou explicar daqui a pouco. E aqui você tem os nomes não tão padrão, né? Tá algumas letras maiúsculas, outras minúsculas, tem acentuação, enfim, né? A gente vai tentar deixar essa base bem limpa, né? Para que a gente coloque uma abaixo da outra, porque como são 8 bases, todas as bases têm essa estrutura. Se eu colocar a de 2014 abaixo da de 2013, eu não quero que isso aqui fique, né? E essas a gente vai modificar aqui também o nome das variáveis, né? A gente vai colocar um padrão e aí eu vou mostrar a função lá que a gente coloca um padrão para que elas fiquem num padrão minúsculo separada por underline, beleza? Então a gente vai de novo para o R aqui, vamos lá.
Primeiro eu vou dar um nome de leitura de dados, um nome bem simples da minha função, e aí eu abro aqui, né, função, e essa minha função ela vai ter um argumento somente, o x. E aí dentro dessa função eu vou usar outras funções para que eu defina, né, como eu vou baixar. Essa função aqui ela vai servir para baixar cada base de dados. É uma função padronizada para que ela baixe cada base de dados, cada uma dessas bases de dados, beleza? Então eu vou usar o readr como função, né? Esse aqui é o padrão do R para você usar a função, aliás, você usar o pacote, né? Aqui é o meu pacote readr, e aí quando eu abro isso aqui, se eu der um tab, ele já puxa aqui todas as funções. Então eu posso dar o read CSV, então aqui são todas as funções desse pacote, beleza? Como eu já tinha colocado aqui, a função read CSV2, eu vou usar a CSV2 justamente porque o padrão de separação, o delimitador de separação dessa base de dados do Fimbra especificamente é ponto e vírgula. Então quando é ponto e vírgula a gente usa CSV2. Se fosse só vírgula, a gente usaria CSV, beleza? Aí aqui no file eu vou usar o meu argumento, que vai ser a minha trajetória, né? Vai ser o meu path, onde é que vai estar, qual é o diretório que vai estar a minha base de dados, né? E o skip aqui eu vou dar um skip 3 justamente porque eu quero apagar essas três primeiras linhas aqui, né? Beleza. Então aqui, posteriormente, eu vou usar o locale, que é um argumento dessa função, readCSV2, e vou igualar ela a um readr, usando novamente a função readr, né? Vocês estão vendo aqui. E por coincidência, o nome aliás, usando o pacote readr, né? E por coincidência a função aqui também é locale, que é para que eu possa usar o encode, né? O encode dessas bases é lat1 e o default o default dessa função é o TF8. Então a gente poderia ter algum probleminha, a gente vai usar lat1, porque a gente já sabe que essa base ela é definida em lat1. Aí eu vou usar o genitor, né, cleannames, justamente para que eu possa padronizar o nome das variáveis, né, para que eles fiquem mais intuitivos, melhor de trabalhar, não fique com acentuação, para que na hora que a gente for chamar essas variáveis, fazendo alguma análise, a gente esteja com elas de forma mais fácil, né? Fiquem mais bem desenhados, não fiquem com acento. Não é uma boa prática utilizar nome de variáveis com acentuação, hífen, entendeu? Com números, enfim. E aqui eu vou criar a variável ano, porque a gente vê que aqui não tem uma variável ano, né? Não tem. Então, o ano aqui está dizendo que é 2013, no entanto, como eu coloquei o nome do meu arquivo, eu já coloquei o ano, justamente para a gente poder trabalhar e fazer essa variável, né? Então tá aqui, variável ano, eu uso aqui um integer, né? As integer, dizer que eu quero como inteiro, né? E aí eu vou fazer uma substring, que é o que? Eu vou aqui, essa função ela vai dizer o que? Ela vai dizer, ó, eu quero que você pegue, e aí dentro dela eu vou encadear outra função, que é a função fs, eu vou usando aqui o pacote, né, fs, e a função petfile. A função petfile ela também existe no rbase, né? Na base do R, você pode usar base name, mas aqui o petfile vai assim, eu quero o petfile dessa minha trajetória que eu vou mandar aqui, né? Eu quero o quê? Eu quero só de 1 a 4, que é exatamente isso aqui, ó, 1 a 4 é exatamente o ano, né? Porque ele vai pegar o petfile, ele vai pegar somente esse nome, 2013 fimbra.csv, e vai tirar só 2013, né? E fazer isso também para os outros arquivos, beleza? Então, isso aqui é até básico, né? Então a gente vai rodar a nossa função, ela vai aparecer aqui a função. Se você quiser ver ela desenhadinha, você pode, né, clicar aqui nela, selecionar ela e dar um Ctrl Enter. Enfim, então a gente vai passar aqui para a nossa segunda parte, que é, beleza, a gente tem aqui a nossa função, mas a gente vai pegar onde, né? Então lá dentro do arquivo, neste computador, documentos, Fimbra. Então a gente vai ter que colocar essa trajetória, já deixei aqui, ó. Eu vou usar aqui 2 pontos, é uma forma padrão de usar para que você... Vou até apagar para que a gente possa ver de forma legal. Eu dou um tab aqui e eu vejo que não tem a parte de documentos, então eu vou dar 2 pontos e aí eu dou uma barra, né? Vou procurar documentos aqui, acho documentos, e aí dentro de documentos eu tenho uma pasta chamada Fimbra, né? Que dentro da pasta Fimbra estão lá meus 8 arquivos. Então eu vou pegar aqui o nome dos arquivos, né?
eu vou usar aqui no Globo, eu vou dizer, o Globo ele vai dizer o seguinte, ó, eu quero só os arquivos que tenham o nome fimbra.csv, né? Porque aqui poderia ter arquivos PDF, XLSX, enfim. E aí ele vai pegar só aqueles que tem o nome fimbra.csv, que é o padrão que está aqui, esses arquivos, todos os arquivos, né? Beleza, então aqui quando eu achar aqui, né? Se eu vier em lista, fizer a mesma coisa, né? Selecionar e dar um Ctrl Enter, ele vai dizer que tá... Opa, acho que deu erro aqui, mas é isso mesmo. Vamos de novo. Ele não está puxando. Por quê? Ele era para dar uma lista, né, com todos os arquivos, porém, não veio. Beleza. Bom, o único errozinho é que eu não tinha colocado aqui o asterisco, né? Então, quando eu coloco o asterisco, eu estou dizendo, ó, eu quero todos os arquivos que tenham fimbra.csv. Então, eu tenho que colocar essa definição aqui, né? Beleza. O que acontece agora? Beleza, já você tem aqui, você tem a função, você tem uma lista aqui com as trajetórias, né? A gente pode ver a lista aqui, tanto aqui, cada lista, né? É onde vai estar cada arquivo. A gente vê que o nome, ó, que é o nome de cada arquivo, né? No final desse path, beleza? Então, gente, o que a gente faz? Agora a gente vai usar, né, um pacote que é extremamente importante no R, que é o pull. Esse pacote ele tem exatamente a ideia de fazer essa parte do R de programação funcional. Então ele facilita, né, ele vem de uma forma que facilita você utilizar outras funções dentro dele, né, utilizar listas principalmente, que vão ser muito úteis para que você possa ter um trabalho, além de mais eficiente, né? Você utilizar menos código, que isso já torna tanto, de certa forma, seu tempo otimizado, como torna o seu código eficiente. Beleza? Então aqui o pull, né? Basicamente ele tem o primeiro arquivo aqui que a gente vai usar, né? O primeiro argumento aqui dessa função, que é o mapDFR, que quer dizer o quê? O mapDFR, ele vai dizer, ó, a gente vai mapear aqui pelo data frame, né, e utilizando linhas, né, row, que é empilhar a linha abaixo de linha, né. Se eu utilizasse o C ao invés do R, ele iria colocar coluna do lado de coluna. No entanto, a gente vai usar o R porque a nossa ideia é empilhar abaixo uma da outra, né, os anos. Então aqui eu coloco a lista, né, que eu criei com todos os caminhos. Então dou uma vírgula e coloco o ponto F, que é para indicar, ó, minha função é igual. Então aqui, ponto X é o argumento, né, de qual lista, onde é que está minhas trajetórias. E aqui o F, ponto F quer dizer a função. Então igual, eu vou usar a função lambda, né, que também é bem conhecida no R, que ela é apresentada como um till, e aí eu vou utilizar a minha função que eu criei aqui, leitura de dados, né? E vou usar ponto X aqui dentro, que é para dizer, ó, eu quero lá do meu ponto X, ó, da minha lista, eu quero que você pegue essas trajetórias, beleza? E aí quando eu rodar isso, né, a gente vai ver que ele não vai demorar muito, essas barras são pequenas, são por estado. Então ele monta todas aqui, ó, você pode vir abrir e ver. Aí se você quiser realmente ver se todos os anos estão aqui, você dá um table e nome da base usa o cifrão, que aí ele vai dar uma opção aqui com todos os nomes das variáveis. Você vem em UF, você vem em ano, né? Onde é que está ano? Aí você coloca aqui todos os anos e a quantidade de observações que tem, né? Então, galera, é basicamente isso aqui, né? É um código, assim, razoavelmente simples, né? Porém, ainda acredito que muita gente vai conseguir, né, ver isso aqui como ajuda. Espero que tenha ajudado, que ajude aí. E qualquer dúvida, alguém quiser deixar um comentário aí perguntando, é claro que eu vou tentar responder o máximo, responder todos os comentários que a galera colocar aí, beleza? Pois tá, ok. Abraço, tudo de bom pra vocês.